à base de alguns cereais, bebiam uma água turva e ficavam o dia inteiro ali amassando barro e trabalhando naquele sol quente. Era difícil para esses hebreus. Até que um dia surge em cena um sujeito com uma visão completamente diferente, um homem com uma visão libertatória, com uma proposta de liberdade, e esse homem começa a colocar no coração daquela gente a possibilidade deles saírem das terras do Egito e finalmente desfrutarem de algo que até então era inconcebível, era inimaginável, que era a liberdade. Esse sujeito era Moisés, esse homem de fé, de coragem. E de fato essa liberdade ela foi alcançada após a manifestação de alguns sinais que o Deus que credenciou Moisés operou entre os egípcios. E os egípcios temeram o Deus desse povo. Eles inclusive abriram mão daquilo que tinham e se permitiram despojar, e eles deram o aval para que essa gente saísse dos termos do Egito. E assim se deu, um dia e meio de viagem, caminhando pelo deserto, e agora acampados em Baal-Zephon, junto de Pinheirote, de frente ao grande mar, que era o Mar Vermelho. Esse povo, essa gente, estavam finalmente, após 400 anos, ou seja, 4 séculos de escravidão, desfrutando, gozando desse momento de liberdade. Era até então uma utopia, uma irrealidade, era algo que até então, na concepção dessa gente, algo ilusório, algo inconcebível, uma ideia que jamais se tornaria uma realidade. De modo que tudo para essa gente era novo, eles não estavam habituados à liberdade. A vida desse povo era tão sofrida que eles não acreditavam nessa libertação, eles estavam ali pasmos diante do grande mar. E essa liberdade, ela durou tão pouco tempo, porque um dia e meio depois o faraó dá uma ordem para que os seus exércitos perseguissem aqueles pobres hebreus e que matassem todos eles. E acampados ali junto ao mar, os que estavam na última fileira, vem uma grande nuvem de poeira se avolumando no meio do deserto. Eles então repassam essa notícia aos que estavam mais à frente, de modo que Moisés estava junto às margens do grande mar. Ele ouve falar que os carros de Faraó se aproximavam, e o povo então unanimemente começa a murmurar contra ele, a blasfemar contra Deus, e eles disseram a seguinte frase: Moisés, por que você nos tirou de lá? A culpa disso tudo agora, ou seja, do fato de nós morrermos neste deserto e não termos nem sepulturas a fim de sermos sepultados, é somente sua, é exclusivamente sua, porque foi você que colocou na nossa cabeça essa ideia, essa utopia de liberdade, de se levantar com ousadia contra os egípcios, de modo que nós estamos aqui e hoje eles estão no nosso encalço, e nós iremos morrer por culpa sua. E eles então declaram uma frase completamente infeliz, dizendo o seguinte: nós preferimos 1000 vezes vivermos uma vida inteira como escravos no Egito do que morrermos como homens livres nesse deserto. Essa foi uma das piores frases que essa gente disse. Essa daqui foi uma frase infeliz, dita no momento de pânico, de caos, de desespero, no momento em que eles sabiam que a morte era iminente, que a morte era uma certeza, mas era uma frase que jamais deveria ser dita, uma frase que, na minha concepção, é uma frase completamente aceitável pelo ponto de vista que o sujeito que declarou essa frase nasceu como escravo, viveu uma vida inteira como escravo, de modo que o seu pai era escravo, os seus avós e 4 gerações anteriores a ele também serviram como escravos. Então a mentalidade desse sujeito que disse essa frase tão infeliz já estava completamente condicionada ao modo de vida que ele levava, mas eles declararam, infelizmente: olha, nós preferimos viver uma vida inteira como escravos do que morrermos em liberdade
liberdade nesse deserto, sendo que deveria ser o oposto, o contrário. Eles deveriam dizer: olha, Moisés, é o seguinte, obrigado, valeu enquanto durou, essa sensação de liberdade, embora fosse momentânea, mas foi a melhor coisa que nós experimentamos em toda a nossa vida. Muito obrigado, Moisés. Hoje nós iremos perecer aqui nesse deserto, mas escravos no Egito nunca mais voltaremos ao Egito. Morreremos como homens e mulheres livres, mas escravos nunca mais. Eles deveriam dizer isso, mas não, eles disseram o contrário. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, a mentalidade do sujeito que declarou essa frase estava completamente condicionada ao modo de vida que ele levava, porque ele não sabia fazer outra coisa a não ser servir. Ele era um escravo. E transportando, ou seja, trazendo esse texto para a realidade vigente, nós vemos que hoje é a mesma coisa. Nós estamos vivendo no meio de pessoas que se declaram livres, libertos por aquele que nos libertou de toda maldição. Jesus, o Filho que se fez maldito para que os malditos fossem feitos filhos. Então hoje nós estamos aqui, livres, libertos por Cristo Jesus. Mas essa liberdade é apenas virtual, porque enquanto nós declaramos que somos livres, a nossa mentalidade muitas das vezes ainda é condicionada ao modo de vida, o ambiente ao qual nós estamos inseridos. Por quê? Eu digo isso porque nós somos escravos de sistemas, nós somos escravos de doutrinações, nós somos escravos de religiões, nós somos escravos de nós mesmos, nós somos escravos de moda, nós somos escravos de tendências, nós somos escravos de nossas próprias concupiscências, nós somos escravos de nós mesmos e nós não tomamos a consciência de que essa escravidão nos reduz a sermos apenas isto, escravos de nós mesmos. Mas nessa noite, a palavra de Deus que diz que o Filho nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres, possa fazer valer em nossas vidas. A mesma palavra que diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós, e Ele nos vivificará e nos tornará livres para vivermos em liberdade que ela faça valer em nós aqui nessa noite. Mas infelizmente a nossa mentalidade ainda age dessa forma. Igual Mark Twain, que no seu livro ele detalha a forma com que os indianos domesticam os grandes elefantes, a forma desumana com que eles tratam aqueles grandes bichos. Eles amarram as patas do elefante com aquelas correntes e eles vão batendo, maltratando o animal. E quando ele já está completamente tomado e cansado de tentar fugir, mas ele não consegue por causa da força das correntes, os indianos então substituem aquelas correntes por cordas bem finas, de modo que ele tenta outras vezes escapar, mas ele não consegue. Por quê? Porque a mente dele já está doutrinada, ele já sofreu aquela doutrinação. Ele tenta escapar outras vezes, mas quando ele percebe que tem alguma coisa ali prendendo na pata dele, logo ele imagina que foi aquela corrente, ou que é aquela corrente. Então o que acontece? Ele simplesmente acaba desistindo, porque ele acha que ele não tem a força suficiente para lutar contra aquela escravidão, contra aquilo que lhe prende. Se ele soubesse a grande força que há nele, se você soubesse a grande força que há em você. Hoje, infelizmente, a maioria dos cristãos vivem abaixo da média. E quando eu digo abaixo da média, estou me referindo ao mundo espiritual. São pessoas que vivem um evangelho de águas rasas, sem profundidade, sem intimidade com Deus. Pessoas que, assim como Jó, conhecem apenas de ouvir falar, mas que nunca tiveram um real encontro com Ele. Pessoas que vêm à igreja, frequentam templos, mas que fizeram desse lugar apenas uma associação de amigos do bairro. Um lugar onde a gente se reúne apenas para ouvir uma boa palavra, alguns louvores, mas quando termina o culto e recebemos a bênção apostólica, acabou tudo aquilo. Nós voltamos às nossas
dias, com os nossos problemas, com o nosso ativismo acelerado, cujo objetivo não é outro senão ganhar dinheiro, atrás da grana, do cash, enfim, a gente volta a sermos apenas os seres humanos comuns, normais. Mas eu me sentia muito mais humano, longe de toda essa humanidade, quando eu estou bem perto de Deus e de Sua Palavra, porque é isso que me faz sentir bem, é estar inserido num contexto sociocultural no qual eu não faço a mínima questão de fazer parte, porque ando na contramão disso tudo, porque eu não sou um escravo de moda, de tendências, de sistema, embora eu vista o que eles vestem, embora eu fale o que eles falam, as minhas ideias não são as deles, os meus gostos não são os deles, o meu Deus não é o deles, enfim, o meu Deus é o Deus Criador de toda a existência, os meus gostos são diferentes, tudo em mim se difere, porque eu não posso me permitir a ser um escravo. Então nessa noite a gente troca essa frase: eu prefiro morrer hoje como um homem livre do que viver mais um dia como um escravo. Essa era a declaração que eles deveriam dizer: eu prefiro morrer em liberdade do que viver mais um dia como escravo. Mas não, eles disseram isso: preferimos viver como escravos do que morrermos hoje como homens livres. E agora estavam em passe ali, de frente o grande mar, atrás a poeira se avolumava no meio do nada, os cavalos de bronze, os carros de bronze, com os cavalos de Faraó se aproximavam, desespero ali estabelecido no coração daquela gente. Eles não sabiam o que fazer, mas mesmo diante daquele desespero, eles ainda tinham algumas alternativas, eles ainda tinham algumas possibilidades que eles poderiam ali tomar, algumas atitudes que eles poderiam tomar. Eu pensando nessas alternativas que eles tinham à disposição mesmo diante do caos, do desespero, algumas semanas atrás meditando nesse texto, e eu entendi que mesmo diante de circunstâncias adversas, nós ainda temos algumas alternativas. E quais foram elas? A primeira: esse povo, essa gente aqui, diante daquele impasse, em primeiro lugar, eles poderiam simplesmente se entregar. Essa era a primeira alternativa que esses hebreus tinham à sua disposição. Eles poderiam simplesmente se render. Quando os exércitos de Faraó chegassem, Moisés, que era um intermediário entre Deus e essa gente, poderia também intermediar a paz, a segurança do seu povo, do povo a qual ele era o estatista, o representante legal. Ele poderia dizer ao capitão daqueles soldados: olha, é o seguinte, nós chegamos à conclusão que é uma loucura, foi bobagem se opor contra vocês, foi uma loucura sair do Egito e ainda despojar o ouro de vocês, de modo que hoje nós nos entregamos, não haverá a necessidade de haver aqui derramamento de sangue, não, nós simplesmente nos entregamos, nós nos rendemos a vocês. Essa era a primeira alternativa que eles tinham à disposição, que era se render. Mas perceba que a ordem que foi dada por Faraó, antes dos seus exércitos saírem ao encalço desses hebreus, foi uma só: vocês vão matar todos eles. Eu não quero nenhum deles vivo. Eu não quero que nenhum hebreu escape com vida. Não, é para matar todos aqueles malditos hebreus. Eu quero que todos eles morram pelo prejuízo que eles nos deram, por todas as desgraças que eles trouxeram para as nossas terras, pela morte dos nossos primogênitos, pelas pragas, pelas pestes que eles trouxeram aqui para os termos do Egito. Eu dou essa ordem para vocês: destruam, matem, acabem com aqueles hebreus. Então, essa alternativa de se render aos egípcios era uma alternativa completamente nula, era uma alternativa completamente descartável. Eles não poderiam adotar essa postura de se render, de se entregar. Mas no âmbito espiritual, que é o que compete a cada um de nós e que realmente nos interessa, ou seja, trazendo essa palavra aqui para os nossos dias, nós também enfrentamos assim situações de desespero, situações delicadas no nosso dia a dia. Nós enfrentamos situações difíceis de serem resolvidas, e assim como esses hebreus, às vezes nós nos encontramos num beco sem saída.
no fundo do poço, uma situação desesperadora, um impasse sem uma solução. E aí, o que a gente faz? Então, nós temos essa primeira alternativa, ou seja, nós podemos simplesmente nos render, nós podemos nos entregar, mas essa é uma alternativa covarde. Quando nós nos rendemos diante das dificuldades, nós estamos praticamente assinando um atestado de covardia, nós estamos declarando em alto e bom som que somos covardes mesmo, de que nós não temos competência, hombridade para enfrentarmos as dificuldades dessa vida, que nós somos incompetentes ao ponto de nem tentarmos lutar. Não, é melhor se render, se entregar à situação do que se opor, do que lutar. Não, nós não vamos nos render, nós não vamos nos entregar. Eu sei que diante das dificuldades, às vezes, nós queremos entregar os pontos. Eu mesmo falo disso abertamente, porque a minha vida é um livro aberto, como disse Paulo, não devo nada a ninguém, a não ser o amor. E eu digo aqui que eu mesmo já tentei entregar os pontos muitas vezes. Não foram poucas as vezes que eu cheguei em casa ao ponto de desistir de tudo, de abrir mão de tudo, de dizer, eu não aguento mais. E eu sei que já passou isso na sua mente também. A possibilidade de você abrir mão de tudo, de você simplesmente se render, se entregar, dizer, olha, eu não tenho mais força, eu não tenho mais capacidade sozinho, eu não aguento, eu vou desistir, eu vou entregar os pontos. Mas aí você recorre à palavra, aí você se depara com as palavras de Jesus, que disse que todo aquele que coloca as mãos no arado não pode olhar para trás, que o céu é tomado à força, que no mundo teríamos aflições, mas ele disse mais, tem de bom ânimo, porque eu venci, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então você não pode se render, você não pode desistir. Eu sei que não é fácil, eu já desisti de mim mesmo muitas vezes, mas se eu ainda estou aqui, é porque ele não desistiu de mim, assim como ele também não desistiu de você, assim como ele continua investindo em você, porque ele sabe que ainda vale a pena investir em você. Por que você não desiste de alguma coisa? Porque mesmo, às vezes no sofrimento, você continua investindo naquilo tudo, ou seja, num relacionamento, numa amizade, num negócio, num emprego, porque você sabe que ainda que aquilo lhe acarrete alguns problemas, vale a pena. Então Deus, ele ainda continua investindo em você, porque ele sabe que você vale a pena, que vale a pena investir em você, porque você não é outra coisa senão o melhor de sua criação. A coroa da criação celestial se chama você. É por isso que ele não desistiu de você. Então nessa noite, não dê esse gostinho para o inimigo, não entregue os pontos, não desista, não abra mão disso tudo, mas continue na luta, continue na guerra e creia que Deus está com você. Não entregue os pontos, não se renda, não faça isso. Essa é a alternativa dos covardes, se render. O verdadeiro guerreiro morre no campo de batalha, mas ele não se rende, ele não se prostra. Então fique firme, porque essa luta vai passar. O Senhor pelejará por vós, diz a palavra, e vós vos calareis. Aleluia. Segunda alternativa, Cristo. Primeiro, se render. Segunda alternativa, tentar fugir. Com a proximidade dos egípcios, eles poderiam dizer, Moisés, é o seguinte, o sonho de liberdade, essa utopia toda acaba aqui. Vamos fazer o seguinte, agora é cada um por si, foi bom enquanto durou, cada um defenda sua mulher e seus filhos, vamos tentar fugir. Mas essa alternativa inviável, pelo ponto de vista de que era praticamente impossível correr, competir contra cavalos. Como é que a gente vai correr? Como é que a gente vai fugir de carros de bronze, de cavalos que correm muito mais do que um homem? Então não dá. E outra, eles estavam cansados, uma viagem de um dia e meio, maltrapilhos, doentes, tífano, tuberculose, doenças de pele, cansados, eles não comiam direito, um dia e meio ali de jornada, homens, mulheres, crianças. Como é que a gente vai fugir? Mas eles tinham também essa alternativa à disposição, a gente simplesmente foge. E essa
é uma alternativa que nós temos também. Você pode, diante das dificuldades, primeiro, se entregar. Segundo, tentar fugir delas, porque é fácil fugir. Fugir é melhor do que o enfrentamento. Fugir é melhor do que se opor. Fugir é melhor do que lutar contra. Fugir é melhor do que você resistir. Fugir é até melhor do que se entregar, porque a fuga demonstra que você não quer nem se render, nem ficar perto do problema. Você quer ir para longe dele. Mas até quando você vai viver assim? Até quando a gente vai ficar fugindo dos problemas, fugindo do enfrentamento, fugindo de nós mesmos? Tem gente que foge até dos mínimos problemas, dizendo: não, eu fujo disso aqui porque não vale a pena a discussão. Não, às vezes é pura preguiça mesmo de discutir uma relação, de discutir um problema. Até quando você vai ficar fugindo de coisas grandes e pequenas? Porque quem foge das pequenas foge das grandes também. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus não foge de nada. Ele fica ali, ele enfrenta impasse, dificuldade, ele se estabelece no local e ergue a cabeça e diz: onde é que é a dificuldade? A gente enfrenta, o que tem que enfrentar, a gente vai para cima, a gente não se entrega, a gente não se rende, porque é fácil fugir. É fácil você ver o problema e contornar o problema. É fácil você ver a montanha e contornar a montanha. Jesus disse: olha, aquele que tiver fé, ele vai olhar para uma montanha e vai dizer: montanha, sai daqui, vá para o outro lado, e assim se fará. Eu não creio nesse evangelho fantasioso, eu não creio nesse evangelho de Uri Geller, de David Copperfield, que muda estátuas de 20 metros de lugar através do ilusionismo. Nesse evangelho de Alice no País das Maravilhas, comigo num colo já faz muito tempo, de modo que essa ideia de transportar montanhas para mim não vale mais. Não, eu sei que Deus é infinitamente poderoso, é poderoso e suficientemente capaz de mudar não apenas uma montanha, mas o mundo inteiro de lugar, porque Ele parou o sol, Ele criou o universo com a sua palavra, Ele criou os mundos através da sua voz. Ele não moveria uma montanha de lugar. Mas se hoje a gente tem dinamite para fazer isso, para que ficar gastando oração numa coisa desnecessária? E outra, para que eu vou remover uma montanha de lugar? Qual seria o objetivo disso tudo aí? Quando Jesus fala a respeito de mover uma montanha de um lugar ao outro, Ele estava sendo sucinto, no sentido de dizer: olha, são os problemas que se acumulam e viram um montante de dificuldades que vão surgir na sua frente, e um dia você vai ter que se deparar com aquilo, porque essa grande montanha vai estar ali na sua frente. Não é fácil você fugir, contornar o problema, sair correndo, se deixar intimidar pelo tamanho dela. Mas Jesus disse: aquele que tem fé, ele vai olhar para a montanha e vai dizer: olha, você está no meu caminho, montanha, e esse é o meu caminho, o meu trajeto. Eu não vou contornar você, eu não vou voltar para trás, eu não vou fugir, eu não vou me render a você, de modo que ou você sai do meu caminho, ou eu vou passar por cima, mas alguma coisa vai acontecer. Mas esse é o meu caminho, eu não vou fugir de você. Aí Jesus disse: você tem fé, então essa montanha vai sair dali, vai para o outro lado, você vai continuar, porque esse é aquele que tem fé, que se mantém em fé, que vive através da fé, que prega a fé, que exala a fé, que respira a fé. Então se há um pouquinho de fé dentro de você, não fuja, não corra, mas enfrente esse problema, enfrente essa dificuldade. Talvez 90%, se os psicólogos estiverem corretos, dos problemas que permeiam a nossa mente são ilusórios, fictícios, criados pela nossa concepção meramente humana, pequenos demais, e que foram criados por nós mesmos no nosso mundinho de ilusão. O resto dos 10%, sim, são problemas reais, físicos, que é para você enfrentar. Então, sabe de uma coisa? Se desestresse, faça como o nosso irmão disse ali, ó, descanse em Deus, fique tranquilo, durma em paz e creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas uma coisa eu digo, não fuja, você não é um covarde. Olhe nos olhos da pessoa que está ao seu lado e diga: você não é um covarde. Então não fuja, mas enfrente esse problema e Deus, Ele trará a solução. Aleluia, glórias a Ti, Jesus. É para correr, não é para fugir. Não faça. Aleluias. Uma outra alternativa
que esses hebreus tinham era a de esperarem a morte. Aleluia. Porque primeiro eles poderiam se render. Olha, nós nos entregamos a vocês, não precisa matar ninguém aqui, nós simplesmente nos rendemos. Segunda alternativa, nós vamos fugir, nós não vamos enfrentar a dificuldade. Terceira alternativa, Moisés, obrigado, valeu enquanto durou. Essa sensação de liberdade, embora que momentânea, ela foi significativa, nós sentimos essa alegria. Moisés, obrigado, mas acabou, chega. Hoje a nossa história chega ao fim. A história da nossa gente vai terminar de forma honrosa, porque fomos o único povo que teve a coragem, a capacidade de enfrentar os egípcios. Mas acabou, Moisés. Então, se pela velocidade que eles estão vindo, não dá, Moisés, eles vão passar por cima de todo mundo com os seus cavalos, e os que ficarem vivos serão transpassados ao fio da espada. Não vai sobrar ninguém. Eles estão vindo rápidos demais. Eles não estão vindo para dialogar, para conversar, não. Eles não estão vindo com um tratado de paz debaixo do braço, não. Eles estão vindo para matar, para acabar com todos nós. Se render não dá. Fugir, Moisés, está fora de cogitação. Então vamos fazer o seguinte: a gente morre aqui, a gente espera a morte chegar. E essa, você pensa que não, mas infelizmente essa tem sido uma alternativa adotada por muita gente, principalmente no meio cristão. Eu vou dizer uma frase aqui que talvez possa até chocar a mente de um ou de outro, mas é a mais pura realidade. Você sabia que o céu faz mal para a cabeça de muito crente? É verdade, o céu faz mal para a cabeça de muito crente, porque depois que o sujeito assimilou a ideia de que há uma vida após a morte, de que há um céu, um paraíso a ser conquistado e por fim desfrutado, ele simplesmente deixou de viver essa vida aqui. Ele está igual aos hebreus, paralisado diante da vida e apenas esperando a morte chegar, porque ele sabe que um dia tudo isso aqui vai acabar. Eu sei que isso aqui um dia tudo vai acabar, isso aqui um dia passa. Eu sei que caixão não tem gaveta, eu sei que a gente morre e não leva nada daqui a não ser o prazer de que desfrutamos em vida e deixamos a saudade no coração de quem nos amou. Eu sei de que a única coisa verdadeira que a gente deixa foi a semente que plantamos em terra. Eu sei que isso tudo é passageiro, o mundo, sua concupiscência e tudo aquilo que nele há. Eu sei que a única verdade inerente a cada um de nós, seres humanos, e de que é perpétua e sempre será até a vinda de Cristo e até o dia em que ele banida de vez é a morte, porque a morte é o nivelador de todos os homens e o cemitério é uma prova disso. Mas tem gente no nosso meio que está assim, ele está parado, ele não produz mais, ele não vive mais, ele não busca mais nada novo para a sua existência, não, ele simplesmente parou no tempo. Mas eu entendi que o mundo não para que você amarre o seu cadastro, não, ele simplesmente segue o seu curso, e você está aí esperando uma mão amiga, um abraço, um socorro. Não, seu socorro vem do alto, seu socorro vem de Deus, seu abrigo é aqui dentro, não é lá fora. Então entenda essa verdade. No mundo espiritual você não pode parar, você não pode simplesmente sentar e esperar a morte chegar. Não, eu sei que todo mundo aqui um dia vai morrer, eu de preferência depois de todo mundo aqui, mas enfim, eu quero viver muito, porque eu amo a vida, eu gosto de vida, porque eu entendi que a maior dádiva do Evangelho não é outra senão vida. Jesus mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma abundância. Essa foi a maior dádiva do Evangelho, e você aí gastando esse precioso dom de Deus, e você aí achando que para você não tem mais jeito, que não dá mais. Eu já conversei com gente nova, de 30, 35 anos, porque passou por uma decepção na vida, e diz: eu não aguento mais, eu não suporto mais, olha, para a minha vida não faz mais sentido. Enquanto isso, gente no hospital, desejando um fôlego de vida, mais um dia de vida, gente que já foi desenganada pelos médicos e está lá tendo a dor atracada pela injeção da morfina, porque a doença é terminal, e o sujeito está lá agonizando e clamando a Deus e a qualquer um que possa lhe dar e conferir apenas mais um pouquinho de vida. Como uns 3 ou 4 anos atrás eu visitei a irmã de uma
amiga minha, eu fui no hospital e ela já com câncer em estado terminal, se alimentava por sonda, não comia mais nada sólido, e as enfermeiras aplicavam morfina de hora em hora, a dor era terrível. E passou, eu percebi que passou uma enfermeira comendo um pedaço de pera viçosa, bonita, e quando ela olhou aquela pera, ela apertou a mão da irmã dela assim, e ela olhou e com muita dificuldade ela disse: eu daria tudo para experimentar o sabor daquela pera ali. Mas ela não pôde, depois de 3 ou 4 dias veio a falecer. Então veja, quando a gente sabe que a vida já não é mais nossa, já não nos pertence mais, de que ela escorre entre os dedos da mão como areia, que se vai pela força do vento e não volta nunca mais, é que a gente se dá conta dos pequenos prazeres que ela nos favorece, e às vezes nós tão ingratos, desprezamos esse dom maravilhoso. Tem gente que ganhou perfume nesse Natal aí, e já estamos na metade do mês, quase na metade do mês de fevereiro. Olha como o ano passa depressa, já estamos em 2014, e tem gente que não abriu perfume ainda. Aí morre, você vai ser o defunto mais cheiroso da Vila Formosa, e vão passar o perfuminho em você. Tem gente que ganhou roupa e deixa lá, ganha roupa, vestido. Não, isso aqui é para ser usado em ocasiões especiais. Vai ser o defunto mais elegante no cemitério da Quarta Parada. Tem esposas assim: não, essa janta aqui, esse prato aqui, eu faço para o meu marido, para o meu bem, só em dias especiais. Isso aqui é para o domingão. Por que não surpreender em plena segunda-feira? Ele vai chegar todo cansado, sujo do trabalho, cansado, ele vai sentir aquele cheiro gostoso, vai dizer: o que é isso aí, amor? É o prato que você mais gosta, ainda fiz sobremesa para você. Você está doida, minha velha? É segunda-feira, e daí que é segunda-feira? A gente precisa viver. Então tem gente aqui que já não sabe mais o gosto do beijo da esposa, do abraço do filho, porque ele não vive mais essas pequenas delícias, esses pequenos prazeres que a vida nos proporciona. Então nessa noite entenda que você não pode ficar parado apenas esperando a morte, não. O escritor aos Hebreus diz que cabe ao homem viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então viva em nome daquilo que deu para que você tivesse morrido. Glórias a ti, Deus. Aleluia. Um abraço de novo que está ao seu lado, diga: meu irmão, é para viver. Aleluia. Vamos viver um pouquinho mais. Aleluia. Vamos viver um pouquinho mais. Aleluia. Ao teu nome seja a glória. A última, eu passei do lado. Pode ir. Já vou tentar. Pode ir, pastor. Vai. A benção. A última alternativa que essa gente aqui tinha, eles poderiam dar um passo pela fé, obedecer à voz de Deus e simplesmente marchar. Aleluia. Eles poderiam se render, poderiam tentar fugir, poderiam ficar parados esperando a morte, mas eles então disseram: aí, Moisés, o que a gente faz? Moisés dá uma ordem àquele povo e disse: olha, não, nós não vamos nos render, nós não vamos fugir, nós não vamos ficar parados esperando a morte. Aleluia. Não, nós vamos marchar. Aleluia. Porque Deus nos deu uma ordem: diga aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Diga aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Dar essa ordem é uma coisa, acatar essa ordem é outra. Dar essa ordem é fácil, agora colocá-la em prática é que é o difícil. Como é que a gente vai marchar diante do desespero, da proximidade do inimigo, da certeza da morte, do impasse que nós estamos? Como é que a gente vai marchar? Agora eu fico imaginando aquela mãe magra, doente, cansada, com o filho nos braços, olhando para o seu menino e ouvindo aquela palavra, e no meio do desespero, dando aquele passo de fé e apenas marchando. Eu vejo aquele pai segurando nas mãos do filho e olhando para ele, talvez sem dizer uma palavra sequer, mas com os olhos dizendo tudo, dizendo apenas: filho, é um orgulho
orgulho morrer ao seu lado, não como um escravo, porque escravo, filho, nunca mais você vai morrer como um homem. Aleluia! Você vai morrer como um sujeito livre, assim como eu e toda essa gente. Então vamos marchar, meu filho. E ele dando o exemplo, e o filho segurando nas mãos do pai, e ali amigos se abraçando e marchando. E eu fico vendo aquela cena de frente daquele grande mar, quando de repente os carros de farol bem próximos, e Moisés dá uma outra ordem dizendo: agora vocês olhem para trás, ainda marchando, olhem para aqueles egípcios, sim, olhem bem todos eles, porque assim diz o Senhor: estes egípcios que hoje vedes, nunca mais tornarei a vê-los, nunca mais tornarei a vê-los, nunca mais vocês os verão. Agora Deus dá ordem a Moisés: estenda as suas mãos e toque nesse grande mar, porque ele se abrirá, vocês passarão em terra chuta, em terra seca, e vocês verão o grande milagre que eu farei. E a Bíblia diz que pelo sopro das narinas de Deus, o grande mar se fende em dois, e o povo passa em terra seca. O milagre acontece porque eles optaram pela última alternativa, que foi dar um passo pela fé. Nessa noite não se renda, nessa noite não se entregue, não tente fugir, e também não fique parado esperando a morte chegar, uma solução para os seus problemas, não, mas vá, dê um passo pela fé, continue firme, não desista, não se entregue, e creia que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Fique em pé, por gentileza. Nessa noite nós vamos orar, e você vai pedir coragem para enfrentar todas as dificuldades que virão durante esse ano aqui de 2014. Nós estamos no comecinho desse ano, e bem no começo desse ano a gente sente essa tensão, essa coisa toda. 2013 foi um ano difícil, vocês viram, o Brasil despertou por um instante, e todos disseram: olha, o gigante adormeceu, botou 20 centavos no bolso e dormiu de novo. Adormeceu novamente. O gigante se levantou, despertou, fez barulho e dormiu de novo. Mas vivemos esse clima de tensão, a gente não sabe, está tudo muito indefinido, a gente não sabe o que vem pela frente, essa instabilidade toda, enfim, em todas as áreas, está tudo muito obscuro, tenebroso, os dias são maus, não está fácil para ninguém, ainda mais para nós que servimos a Deus e que ainda tentamos andar pelo certo. Então nessa noite peça não outra coisa a não ser coragem para enfrentar todos os problemas que virão, e que todos esses problemas não façam com que você se transforme em pedra, não transforme o seu coração num coração endurecido, que você jamais perca a ternura, e que continue sendo aquilo que você é, uma bênção de Deus. Viva em paz, descanse no Senhor, continue na luta, mas jamais perca essa ternura, esse amor, esse carinho. Então ore, peça essa coragem, oremos. Amado Deus, Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, nós entendemos que diante